a dor de correr atrás e nunca alcançar. Quanto mais eu me esforço, mais parece que tudo foge de mim. Talvez você já tenha pensado isso, ou sentido essa angústia na pele. É como se a vida estivesse sempre alguns passos à frente, rindo da sua tentativa de alcançá-la. Você se doa, tenta agradar, corre atrás, planeja, insiste, e mesmo assim, nada se encaixa. A frustração cresce, a dúvida se infiltra, e uma pergunta silenciosa começa a ecoar lá dentro. Será que o problema sou eu? É aí que entra Carl Jung. Em meio ao caos da busca, ele oferece uma chave, uma visão completamente diferente do que aprendemos. Para Jung, a vida não é uma corrida de conquista, é uma dança de alinhamento. Ele dizia: aquilo que é realmente seu te encontrará, se você estiver pronto para recebê-lo. Essa frase não é uma promessa mágica, é um convite, um chamado para sair do estado de carência e esforço e entrar em contato com algo muito mais profundo, o seu estado de ser. E aqui começa a nossa jornada. Neste vídeo, vamos atravessar a linha que separa o esforço da entrega. Vamos explorar o que acontece quando você para de perseguir e começa a permitir. Você está pronto para entender por que correr atrás nem sempre te aproxima? Então respire fundo e venha comigo para dentro. A lógica do esforço versus o ritmo da alma. Desde cedo, aprendemos que tudo na vida precisa ser conquistado. Frases como "nada vem fácil" ou "quem quer, corre atrás" moldam nossa forma de viver. E assim, nos transformamos em guerreiros incansáveis, tentando forçar a vida a acontecer no nosso tempo, do nosso jeito. Mas existe um detalhe que ninguém nos conta. O esforço excessivo, muitas vezes, é um sinal de desconexão. Carl Jung nos alerta: a alma atrai o que ela precisa, não o que o ego deseja. Ou seja, o que você quer nem sempre é o que te pertence. E quanto mais você insiste, mais você se afasta do seu próprio centro. Já percebeu que existem momentos em que tudo flui e outros em que, por mais que tente, tudo trava? Isso não é coincidência. É o contraste entre o ritmo do ego e o tempo da alma. O ego quer velocidade, resultado imediato, controle. A alma, por outro lado, trabalha com ciclos, maturação e sintonia. Ela se move no tempo do ser, não no tempo do fazer. E quando você força demais, está na verdade tentando viver fora da sua estação interior. É como plantar sementes no inverno e exigir que floresçam na manhã seguinte. Nada floresce fora do seu tempo. Esse capítulo nos convida a refletir: o quanto do seu esforço é alinhamento e o quanto é resistência disfarçada de vontade. Talvez não seja uma questão de tentar mais, mas de escutar melhor, de honrar o ritmo da sua alma, antes que o excesso de esforço silencie quem você realmente é. Sincronicidade. O tempo certo das coisas certas. Há momentos em que tudo parece se encaixar. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Surge uma oportunidade no instante em que você mais precisava, sem esforço, sem planejamento. Esses momentos não são meras coincidências, são sincronicidades. Carl Jung definiu sincronicidade como a coincidência significativa de dois ou mais eventos, onde algo além da causalidade parece estar em jogo. É como se a vida respondesse ao seu estado interno, como se o mundo lá fora fosse um espelho do que você vibra por dentro. Quando você está em paz, centrado, receptivo, a realidade parece te ouvir. Pessoas certas aparecem, caminhos se abrem. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você vive tomado por ansiedade e controle, nada flui. A ânsia de controlar tudo rompe o fio invisível que conecta você ao tempo certo das coisas. É preciso confiança, é preciso entrega. Imagine um rio. Você pode se deixar levar pelo fluxo ou lutar contra a corrente, mas só um desses caminhos te leva aonde sua alma quer chegar. Sincronicidade é o sinal de que você está em sintonia com algo maior. Ela não obedece aos desejos do ego, mas responde ao alinhamento do ser. Se você sente que está empurrando a vida com força demais, talvez seja a hora de parar e perguntar: o que dentro de mim está desalinhado com o fluxo natural das coisas? Porque quando o interior se acalma, o exterior se reorganiza e o que é seu começa a te encontrar, sem esforço, sem ruído, no exato momento em que você se torna capaz de recebê-lo. Desejos do ego versus chamado da alma. Nem tudo o que você deseja te pertence. Essa frase, embora desconfortável, carrega uma verdade profunda. Quantas vezes você já insistiu em algo ou alguém, acreditando que aquilo era essencial para a sua felicidade, apenas para descobrir mais adiante que aquilo te afastava de si mesmo? O ego é carente. Ele busca preencher vazios. Ele deseja o que brilha,
o que impressiona, o que parece dar sentido, mas a alma não busca preenchimento. Ela busca expansão. Ela deseja experiências que te tornem mais verdadeiro, mais inteiro, mais consciente. Carl Jung dizia que muitas das coisas que perdemos ao longo do caminho não são fracassos, mas livramentos, perdas que parecem injustas à mente, mas que são preciosas para o coração que está despertando. O desejo do ego costuma vir acompanhado de pressa, de comparação, de medo da escassez. Já o chamado da alma é silencioso, firme e profundo. Ele não grita, ele sussurra, e quando você começa a ouvi-lo, algo muda. Você percebe que algumas conquistas não te elevam, que algumas relações te drenam, que algumas metas te afastam da sua essência. E é nesse ponto que nasce o discernimento, a capacidade de diferenciar o que é carência do que é verdade, o que é compulsão do que é propósito. Será que o que você tanto quer é realmente o que sua alma precisa? Talvez aquela oportunidade negada, aquele amor que se foi, aquele caminho fechado. Talvez tudo isso tenha sido um redirecionamento, um desvio sagrado para te proteger do que o ego não vê, mas a alma já sabe. Presença, o estado de ser encontrado. Você não será encontrado enquanto estiver se escondendo atrás de versões que não são suas. Quando você vive como se fosse outra pessoa, tentando se encaixar, se adaptar, se moldar para agradar, você cria uma frequência que atrai exatamente aquilo que não ressoa com quem você é de verdade. É por isso que muitas pessoas se perdem em relações que não nutrem, em trabalhos que sufocam, em vidas que parecem sucesso, mas soam vazias por dentro. A alma não reconhece máscaras. Ela responde à autenticidade. Estar presente não é apenas estar no agora, é estar inteiro no agora, com suas luzes e sombras, seus dons e limites, suas verdades e incertezas. É viver sem fingimento, sem personagens, sem o peso de tentar ser o que esperam de você. Carl Jung dizia que a individuação começa quando deixamos de viver a partir do que os outros esperam e começamos a viver a partir do nosso centro. Presença é magnetismo. É quando você se torna um campo que irradia verdade, e essa verdade chama o que te pertence. Mas isso exige coragem. Coragem de não agradar, coragem de decepcionar expectativas, coragem de ser você, mesmo que isso custe temporariamente a aprovação dos outros. É nesse estado de presença que as conexões verdadeiras se formam. É ali que o que é seu começa a se mover em sua direção, porque o que te encontra só te reconhece quando você também se reconhece. E só há reconhecimento onde há verdade. Individuação. Tornar-se inteiro para ser encontrado. A maioria de nós foi educada para se adaptar. Aprendemos a seguir regras, agradar figuras de autoridade, vestir comportamentos esperados, e aos poucos, fomos nos afastando de quem realmente somos. Carl Jung chamou esse processo de formação da persona, a máscara social que usamos para sobreviver, mas também nos alertou. Viver apenas a partir da persona nos distancia da alma. O caminho de volta se chama individuação. E não é um processo rápido ou confortável. É o lento e profundo movimento de abandonar as expectativas externas e ouvir, talvez pela primeira vez, a própria verdade interior. Individuar-se é reconhecer as partes negadas de si mesmo, é acolher sua sombra, integrar seus opostos, transformar feridas em sabedoria, é parar de correr atrás de aprovação e começar a viver em coerência com sua essência. Quando você começa esse processo, algo curioso acontece. Você para de forçar encontros e começa a ser encontrado, porque sua vibração muda. Você já não precisa provar, convencer ou buscar. Você apenas é. E nesse campo silencioso, pessoas e situações alinhadas surgem, não como mágica, mas como consequência natural de quem você se tornou. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Ao aceitar quem você é, inteiro, imperfeito, real, você se torna magnético para aquilo que também é verdadeiro. E a partir desse novo estado, o que é seu finalmente encontra o caminho, sinais e sincronicidades, linguagem da alma. Nem tudo que te guia é visível. Muitas vezes, as direções mais importantes não vêm em palavras, mas em símbolos, repetições e silêncios. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente se comunica por imagens e arquétipos, e que os sinais que aparecem em nossa vida, sonhos, encontros inesperados, padrões que se repetem, não são acaso, são linguagem. Você já reparou como certos números aparecem em momentos decisivos? Como uma mesma frase chega por bocas diferentes? Como você pensa em algo
E o universo responde com uma coincidência impossível de ignorar. Essas são sincronicidades. Elas revelam que há uma inteligência maior operando nos bastidores, uma força que responde ao seu estado interno e que aponta o caminho quando você está pronto para enxergar. Mas para perceber, é preciso silêncio, é preciso sensibilidade, é preciso desacelerar. No barulho da pressa, você não ouve a alma. No ruído da ansiedade, os sinais passam despercebidos. Por isso, a vida muitas vezes nos desacelera à força, nos coloca em espera, em pausa, em travamento, não por castigo, mas por cuidado, para que possamos ouvir a repetição de símbolos, as mensagens sutis, os encontros improváveis. Tudo isso é o universo dizendo, você está no caminho, ou então, é hora de mudar a direção. Quando você aprende a escutar essa linguagem, descobre que não está sozinho, que existe uma bússola silenciosa apontando para o que é verdadeiro, e que tudo aquilo que é seu já está te procurando, guiado pelos mesmos sinais. Desapego e maturidade emocional. Desapegar não é abandonar. É reconhecer que manter algo por apego pode ser mais destrutivo do que deixar ir por amor. Muitas vezes, insistimos em pessoas, sonhos e situações que já deram todos os sinais de que não nos pertencem mais. Mas seguimos ali, nutrindo a esperança de que, com mais esforço, tudo se encaixará. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E uma das formas mais sutis de escuridão é o apego disfarçado de esperança. Alguns sonhos eram apenas muros pintados de céu. Eles pareciam infinitos, promissores, libertadores, mas eram prisões, projetos que não nasciam da alma, mas do medo de ficar para trás. Relacionamentos mantidos pela falta, não pela presença. O verdadeiro desapego não é frieza, é maturidade. É entender que o que te machuca repetidamente não é amor, é lição, e que permanecer num ciclo destrutivo só adia a chegada do novo. Desapegar é abrir espaço, é esvaziar o copo para que algo mais puro possa ser servido. É ter fé de que, ao soltar o que pesa, você será guiado para o que realmente sustenta. O novo não nasce onde ainda existe apego ao velho, e enquanto você estiver tentando manter o que te afasta de si, o que é verdadeiramente seu, não conseguirá se aproximar. Soltar é confiar, é um ato silencioso de coragem, e paradoxalmente, é quando você solta que finalmente começa a receber. Quando tudo parece parado, a alma está gestando algo. Existem fases em que tudo parece suspenso. As respostas não vêm, as oportunidades somem, as conexões se distanciam, e você começa a se perguntar se foi esquecido pela vida. Mas o silêncio não é abandono, é preparação. Carl Jung falava da importância do recolhimento. Esses períodos de aparente estagnação são, muitas vezes, os mais férteis para a alma. É quando ela reorganiza, cura, se fortalece, sem alarde. Gestar não é visível do lado de fora, mas dentro, tudo está se transformando. Nesse tempo, a vida te convida a sair das distrações, a se afastar do que é superficial, a encarar o que foi evitado. São dias em que os ruídos externos perdem força, justamente para que você escute o que ainda dói. Vínculos antigos voltam à memória, medos esquecidos emergem, e a sombra, muitas vezes ignorada, se faz presente. Essa é a alma limpando o terreno, removendo os excessos, desfazendo laços que não sustentam mais sua verdade. É um tempo de cura invisível, um tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo realinhado. O que é seu não chega enquanto você estiver dividido. A vida espera que você esteja inteiro, e essa espera, embora desconfortável, é um ato de amor, porque o que vem depois dela transforma tudo. Testes antes da transformação. Pouco antes da virada, a vida testa. É como se o universo quisesse saber. Você está mesmo pronto para o novo? Situações antigas reaparecem. Pessoas que você já superou voltam a cruzar o seu caminho. Velhos padrões que pareciam enterrados se manifestam com força. Esses momentos não são retrocessos, são provas. Carl Jung afirmava que a psique nos desafia a integrar nossas experiências, não apenas superá-las. Ou seja, o aprendizado verdadeiro não está em escapar dos padrões, mas em reconhecê-los e escolher diferente. Quando o antigo retorna,
É a sua chance de agir com a consciência que antes não existia, de se posicionar com firmeza, de afirmar a sua verdade com maturidade. Esses testes são cruciais. Eles mostram se você já deixou de se trair, se já aprendeu a dizer não ao que te enfraquece, mesmo que por fora pareça tentador. Você vai manter sua nova vibração ou vai ceder ao ciclo familiar? Você vai se escolher ou repetir o script que já conhece de cor? Não se engane. A aproximação do que é verdadeiro muitas vezes é precedida pela última visita daquilo que já não serve. É nesse limiar que muitos desistem, voltam atrás. Trocam o incerto do crescimento pelo conforto da dor conhecida. Mas quem atravessa esse teste com presença, com integridade, com fidelidade a si, esse sim está pronto, e o novo não tarda a chegar. O verdadeiro não exige esforço, ele flui. Existe uma diferença profunda entre o que exige sacrifício da sua essência e o que te convida a expandi-la. Relacionamentos que são realmente para você não pedem que você se diminua. Oportunidades que vêm da sua verdade não criam ansiedade constante. E sonhos alinhados com sua alma não te arrancam de si mesmo, eles te aproximam. Carl Jung dizia que aquilo que pertence à sua natureza mais profunda encontra você no momento em que você está pronto para receber. E o sinal mais claro dessa prontidão é a paz. O que é seu te reconhece, te acolhe, não te obriga a provar o seu valor. Você já deve ter vivido isso em algum momento. Uma conversa em que tudo flui, um encontro em que o silêncio é leve, uma escolha que traz alívio, não tensão. Esse é o campo do ser. Quando você está inteiro, não precisa correr atrás, porque o que te pertence se aproxima. É atração natural, não perseguição. E o mais transformador é perceber que nesse estado, você também para de se colocar em situações que exigem demais, porque entende que o esforço que te afasta de si não vale o resultado que promete. O que flui, ensina. O que é forçado, desgasta. Quando você começa a se respeitar profundamente, o mundo passa a te tratar da mesma forma. E tudo o que exige que você se abandone, finalmente perde o poder de te atrair. Destino não é lugar, é estado de ser. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que destino é algo fixo, fora de nós, como uma linha invisível que só alguns conseguem alcançar. Mas Carl Jung traz uma visão diferente, mais profunda. Destino não é um ponto no futuro. É uma consequência do presente vivido com consciência. Você não encontra o seu destino como quem acha um mapa perdido. Você se torna ele. Cada escolha feita com verdade, cada ciclo encerrado com coragem, cada silêncio escutado com atenção, tudo isso constrói o caminho por onde o destino se revela. O que parece sorte para os outros é apenas alinhamento para quem se conhece. E o sinal mais poderoso de que você está no caminho certo não vem de fora. É um sim silencioso que surge dentro do peito. É a sensação de estar onde precisa estar, mesmo sem saber o que vem depois. Você já não busca mais por segurança absoluta. Busca por coerência. Busca por significado. Busca por presença. Esse estado de ser, esse ponto em que o que você sente, pensa e faz estão em harmonia. É isso que dá forma ao que chamamos de destino. O que é seu não exige lógica, exige presença, exige entrega, exige coragem para abandonar o caminho do ego e confiar no caminho da alma. E quando isso acontece, você percebe que nunca precisou correr atrás. Bastava parar de se abandonar. O que é para ser seu está a caminho. Chega um momento em que tudo faz sentido, não porque a vida se torna perfeita, mas porque você se torna inteiro. Você percebe que não era sobre correr mais rápido, era sobre parar de correr em direção oposta de si. O que é seu, o que realmente é seu, nunca se perdeu. Ele apenas esperava que você estivesse pronto. Carl Jung dizia que a alma tem seu próprio movimento, e que quando você honra esse movimento, a vida responde. Aquilo que é para ser seu não se esgota. Não se esquece de você, não se perde nos caminhos da existência. Ele apenas espera que você esteja inteiro. Inteiro para receber, inteiro para sustentar, inteiro para reconhecer. Não se trata de conquistar, se trata de reencontrar. Você não precisa mais se provar, não precisa mais forçar. Só precisa confiar na sabedoria silenciosa que habita o fundo do seu ser. E quando chegar, você vai saber, não por causa do alívio, da euforia ou da confirmação externa, mas porque tudo dentro de você vai dizer sim. Essa é a resposta mais verdadeira, a que não vem da mente, mas da alma. Como Jung nos lembrou, a alma nunca se engana, e se você a escutar, ela sempre te conduzirá de volta para o que é seu. Chamada final, ouça com real atenção. Se alguma parte deste vídeo tocou algo dentro de você,
é porque já existe um campo pronto para ser preenchido, não com mais esforço, mas com mais verdade. O que é para ser seu está se aproximando, mas não virá pelas mãos do ego. Virá no silêncio da alma, no tempo em que você se permite ser. Por isso, escute-se, respeite seus ritmos, honre o seu processo e lembre-se, você não precisa perseguir aquilo que está em sintonia com a sua essência. Você só precisa se tornar visível para aquilo que já está procurando por você. Se essa mensagem encontrou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Essa jornada é mais leve quando caminhamos juntos. A vida sempre encontra um jeito de nos reconectar ao que é verdadeiro. E quando você está inteiro, o que é seu te reconhece e te encontra, no exato momento em que você para de procurar e começa a se lembrar.